sem verba, quase sem política pública, sem mídia. A Paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara. A Paz não mora aqui, no meu tanque. Longe dos holofotes, borbulha a produção independente que está roubando a cena da criação artística brasileira. Conquistando respeito e condições para fazer e colocar em circulação a sua arte. Alheios ao grande mercado, dão vez e voz à expressão social, política e estética da periferia. Manifestam-se através da música, do teatro, da poesia. Qualquer pedaço de papel é uma arma na mão de um poeta. Organizam-se de jeitos próprios e inventivos. Produzem coletivos. Trabalham em rede. Abrir espaço para as novas formas de produção artística é participar da construção de um ambiente cultural mais horizontal, permeável e democrático. Por isso, melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute as iniciativas artísticas que transformam o espaço da periferia social e econômica brasileira. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar o Leco Moraes, que é idealizador do Cine Combão, o Binho, idealizador do Sarau do Binho, no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, e o Titão Santos, programador de eventos da Matilha Cultural. Bem-vindos. Obrigado. Periferia cresce com ampliação das cidades e ocupações em áreas urbanas distantes do centro, que concentram a população, a periferia concentra a população de menor renda, população privada de serviços e direitos básicos. Hoje, os bolsões de exclusão econômica, embora sejam maiores nas bordas das cidades, estão também nas regiões centrais. A periferia não é mais somente geográfica, é também social, política e econômica. Constrói uma cultura. O que pode ser chamado hoje de uma cultura de periferia? Vamos começar por aí. Binho, bem-vindo. O que é uma cultura da periferia? Que é uma cultura... Nossa, é uma pergunta difícil, porque a periferia, ela não é uma periferia só, né? É múltiplo, né? São várias... Então, você falar assim, isso é a cultura da periferia, acho que você não vai acertar o alvo, né? Uhum. Porque ela é ampla, né? É variada, multifacetada, plural, não é uma cultura, são muitas, né? E se estamos falando se fosse periferia de São Paulo, né? Que tem muita influência nordestina, né? Também, né? A periferia de São Paulo, né? E tem a matriz africana, a matriz indígena que está aí. Então, você falar que é isso, você não vai... Ela é múltipla, né? A gente consegue ver pela experiência de Sarau, com a nossa poesia, né? Com os documentários, os filmes que estão sendo feitos na periferia. Tem a preocupação, o olhar com isso que você falou antes, né? Com as bordas que, mesmo na periferia, muita gente está sendo expulsa da periferia, indo para mais outras, para a periferia, cada vez ela se distancia mais, né? Uhum. Quando há uma melhora, ali as pessoas estão ali com... O que é a periferia, né? Quando se constrói o barraco de madeira, há uma esperança de que a coisa vai mudar. Quando é alvenaria, já é uma coisa, o sonho é ficar aqui mesmo. Não há uma esperança de... Então tem essa... Tem isso. Então a periferia está ficando, às vezes, cada vez mais longe. Quando começa a melhorar, ter ali escola, ter a creche, ter tudo, aí vem uma desocupação. E aí toca o povo mudar para outro lugar, para mais periferia, mais longe, mais longe. Ou seja, a periferia ainda tem um jeito, uma característica meio nômade, né? A população vai tendo que se haver com os desmandos, com a falta de política pública, com a falta de um direito básico, que é o direito à cidade, à cidadania. Os imobiliários também, né? Faz com que o povo da periferia cada vez se afastando, onde foi construído, onde eles conseguiram manter sua raiz ali, cada vez vai valorizando aquele espaço, entendeu? Aí faz com que as pessoas saiam dali
pelo valor do terreno, o valor do A que região a se região valoriza se e valoriza, faz com que as pessoas fiquem afastadas do centro. Mas a cultura periférica sempre existiu. Samba de roda ali no barzinho, de uma maneira que não era bem vista, entendeu? Pode ser dita assim. As grandes escolas de samba tá tudo em torno das periferias. Você vai ali na Zona Norte, Peruche, Rosas de Ouro, Camisa Verde e Branca, tá tudo ali na Zona Norte, que é a periferia, que sempre aconteceu isso, mas era pouco divulgada, era pouco, as pessoas tinham pouco interesse, entendeu? Eu acho que com a ajuda também da internet, com a comunicação indo muito rápido, fez com que as pessoas também consigam participar do seu movimento ali do bairro, não precisa vir até o centro. Antigamente a gente vinha, vamos até o centro, hoje não precisa mais. O seu bairro ali tá tudo ali para você se divertir, aprender, ensinar para os outros ali, eu acho que é isso. O Leco entra na conversa pensar o seguinte, quer dizer, Binho falou um negócio, diz assim, olha, a cultura não é uma cultura, né? São muitas manifestações culturais, com muitas influências, desde a origem das pessoas, se vem, de que região do país vem, enfim, das suas condições, das experiências pelas quais passou na vida, etc. Mas todas elas, pelo jeito, de algum modo, seja no samba, seja na escola de samba, seja no time de futebol, Isso. enfim, na periferia, no campinho da várzea e tal, que antigamente tinha em maior proporção e tal. Essas expressões culturais e artísticas na periferia vão se multiplicando, mas parece que vão ficando cada vez mais sofisticadas, mais elaboradas. Quer dizer, hoje também se impõe, me parece, né, uma estética que vem dessas regiões que vai ganhando um respeito, né? Um respeito até digamos, dessa cultura dominante, mais hegemônica. O cara vai falar, pô, os caras estão produzindo coisas importantes aqui, né? Coisas diferentes, interessantes, se impõe pela inovação, pela variação, pela variedade de coisas, mas me parece que um traço comum em vários desses movimentos é um exercício de resistência, né? Resistir a certos valores da sociedade, a certas formas de fazer política na sociedade, a certa primazia do dinheiro sobre a produção das pessoas, da ideia de que você só se divertirá se for ao centro, se for num determinado cinema, ou em determinado samba, ou em determinada coisa, e começar a valorizar o seu espaço, o espaço local, a sua comunidade. Tem isso, quer dizer, tem um campo ali que de certa maneira aproxima esses vários movimentos, diferentes movimentos, que é resistir a uma discriminação, resistir a um certo modo dominante de fazer cultura, de fazer arte na cidade? Então, pegando um pouco o que o Binho falou, se a gente for pegar pela etimologia da palavra periferia, né, que é o que não é centro, isso foi colocado, né, na década de 70, 60 e 70. Essa periferia, por exemplo, que foi, né, essas pessoas que foram expulsas do centro e viraram periferia, e na construção de São Paulo, né, nessa emancipação de São Paulo, hoje tem bairros que na década de 80 era periferia e hoje não é mais, hoje é centro. Então nós temos uma expansão do centro, né? E aí cai com o que o Binho relatou, que é o quê? Então, bairros que eram periferia e nessa expansão do centro, o pessoal vai sendo jogado mais pro canto, mais pros fundos. Vai fazendo mais um anel na cidade. Mais né? fundos, né? Porque é isso. Centro vai tendo outros anéis. Né? Centro, e isso a gente pode ver com algumas obras, Rodoanel que liga tudo isso, sabe? Ó, pegando Zona Leste, um bairro que era periferia, hoje, em questão econômica, que não é mais, por exemplo, o Tatuapé. Era uma periferia em 1980, hoje não, é um bairro classe média alta. Então acho que isso tem que ser respeitado também. E pegando um pouco o gancho do que você falou, é que hoje não, né? Assim, a questão de arte nunca foi colocada pra gente, né? Nós nunca tivemos a questão artística pungente mesmo no crescimento. Isso a gente tira desde de escola pública, né? Nas nossas aulas de educação artística, o que é, né? Não passam de pinturas do setor primário das cores. Então, e aí veio por toda uma necessidade tinha pessoas fora do meio, chamado periferia, do bairro,
que estava, né, nesse trânsito de centro, né? Conhecendo muita coisa que estava pelo centro. E aí a gente costuma dizer que a gente fez o tráfico, né? A gente pegou o que estava lá e trouxe para cá. Mas só que assim, tem a transmutação nesse tráfico, né? Não é pegar o que está lá exatamente e trazer para cá. Porque o lá não é exatamente o que tem aqui, né? Então assim, a gente tem que se adaptar ao que nós temos. E aí eu acho que essa produção ela veio daí, sabe? Ela veio daí, por exemplo, os saraus veio de uma extensão das posses do movimento hip hop, que já eram jovens que se organizavam nos bairros, né, para cantar hip hop, para fazer organizações via rap e trocar ideia, não só sobre cultura, como saúde, educação no bairro. E aí nisso, depois de um tempo, cresceu o saraus, né, nasceu o saraus. E nessa produção, não sei se eu posso colocar assim, a grande elite mentora de muitos artefatos, desde produção, né, desde ter a economia de ter uma câmera. Nós começamos a fazer com o mínimo, mas só que assim, o mínimo equipamental. E essa abismação acho que veio da qualidade, né? Porque assim, qualidade e equipamento são duas coisas diferentes. Nós não tínhamos mínimos de equipamento. Nós tínhamos mínimos de equipamento. Só que assim, qualidade nós tínhamos muito. Nós não sabíamos ainda como fazer. E essas organizações fortaleceram muito desse trabalho coletivo que nós tivemos, né? Como, tipo assim, ó, o Binho, o que o Binho tem para oferecer, né, nesse movimento? O que a gente pode juntar? Sabe, a gente faz cinema, o Binho faz sarau. Por que a gente não pode fazer um sarau e um cinema juntos? Então, essa ação coletiva dentro desse setor geográfico chamado periferia começou muito por essa necessidade coletiva. E como é que você falou uma coisa que essa fusão, né? Primeiro um diálogo. Assim, bom, o povo que vive na periferia dialoga, trabalha, se diverte, tá, quando não tinha na periferia, eventualmente, ia no centro, você está vendo coisa, está no mundo, né? E aí você metaboliza isso de um certo jeito, reconstrói aquilo, você falou em transmuta, né? Transmuta aquilo para as demandas, para as questões, para a cultura local ali, e constrói expressões culturais, na música sobretudo, mas também no teatro, na dança, em outras, na pintura, né, no grafite, e por aí vai, né? E deixar que assim, essas organizações também têm um fator base de transmutação dessa ideia de centro, né? Que essa chamada, né, podendo colocar arte, não é arte por arte, né? Essa transmutação também vem que assim, como nós não tivemos essa ideia artística e cultural, então ela emana desse contingente de pessoas a partir do momento do quê? Que não é arte por arte, por exemplo, arte por arte nós temos no centro, Bienal. Não, lá nós temos sim o escritor, o pintor, o documentarista, mas só que assim, o que ele vai fazer? Ele vai fazer pautado nas necessidades que nós temos ali. Isso também é um fator bem interessante de se observar, que não tem a arte por arte. Nós não conseguimos fazer arte por arte porque a arte não foi oferecida pra gente. Então, como que a gente faz arte por arte? Não foi oferecida isso antes. Então, o contexto de arte, né, de fazer arte, a gente conseguiu no murro. Estética é a partir da luta do dia a dia ali. Conseguimos no murro, na verdade, né? Conseguimos tomando, né? O Binho pode falar um pouco mais disso, que já está há mais de 10 anos nessa caminhada, a gente conseguiu no murro. Sarau, biblioteca, teatro, sabe? Conseguir que o senhor que veio da Bahia há 30 anos e não perdeu, não se deixou perder a escrita do cordel que ele fazia ali, trabalhando na construção civil, ali de pedreiro, ali ralando, todo o trabalho pesado, quando chegava à noite ainda na divisão com a família, né, com cansaço, com sono, ainda escrevia os cordelzinhos dele ali, entendeu? Então, e essa transmutação que a gente não deixou se perder, que tem esses valores empregados, né, diferente de alguns movimentos artísticos que tem no centro. Então, e aí, Binho, como é que essas coisas começaram a conversar? Isso que o Leco falou, que era de falar assim, de repente o sarau começa a conversar com um documentário, começa a conversar com a galera da dança, do baile, da roda de samba,
ou do grafite, e por aí e aí você vai começando a ampliar uma malha, e uma arte, uma expressão começa também a interferir e influenciar na outra. Vai gerando movimentos diferentes, como você falou, um num canto da cidade, outro no outro, numa cidade, outra na outra, mas vai gerando uma malha de acontecimentos aí, né? Como é que vem rolando esses encontros, assim, entre artes diferentes, entre expressões diferentes? Eu acho que, no nosso caso lá, né, porque a periferia também, elas tem tantas potencialidades, né, e o sarau é meio que um catalisador, né, dessas potencialidades, né, de quem já está por ali, ou de repente, porra, isso aqui, pô, eu posso estar junto com esse povo, né, porque não é toda a periferia que está embalado nessa área, porque se fosse a gente já tinha mudado esse país faz tempo, né, então ainda é uma pequena parte da periferia que ainda se interessa por determinadas artes que estão sendo feitas, né? Porque é que o Leco estava falando, né? A gente não faz arte pela arte só, a gente quer beleza em tudo, sim, a gente quer beleza também, né? Desde que o Mano Brown fala, tem uma frase que eu acho que, cadê o meu brinquedo de furar moletom? Pô, é feio pra caramba você falar isso, mas, meu, poeticamente tem uma beleza nisso, né? No que vai gerar isso, né? Uhum. Então, e essas potencialidades se viram também, né? O sarau foi o movimento hip hop, como ele falou, as posses e tal, acho que foi importantíssimo. O samba, né? Na verdade já estava tudo aí, né? Aí. É que veio a ditadura, um processo de ditadura no Brasil, né? E deu um corte em muita coisa. Então, uma produção popular que que vinha forte antes do período da ditadura, né? E aí teve esse corte, né, dentro desse processo, aí até retomar, né, as coisas começarem a aparecer, veio agora, né, de 2000, sei lá, que veio com mais força. Veio com um boom forte, né? Hã? 2000 pra cá que veio com a cultura independente mais forte mesmo, com Mas nós vamos continuar nessa conversa no próximo bloco, daqui a pouco a gente volta.